Provérbios capítulo 30, versículo 24. Coloque a mão na altura do coração e diga: Jesus, fale comigo, que não fale o homem, porque o homem é falho, mas que fale o teu Espírito, pois o teu Espírito vivifica a minha vida. Olha para o seu irmão e diga para ele: bom dia. Se tiver com raiva da esposa, já faz as pazes aí. Bom dia, fala para ele. Fala: bom dia. Se prepare, porque vai ser bênção. Provérbios 30, 24 diz assim, ó: essas 4 coisas são das mais pequenas da terra, mas sábias, bem providas de sabedoria. Estudamos no primeiro domingo. As formigas são um povo impotente, todavia no verão preparam a sua o que, igreja? Estudamos que a formiga, ela junta alimento no verão, no tempo bom. Quando chega o inverno, tempo ruim, ela não morre, ela não passa fome. Alimento nosso é a palavra. Você tem que aproveitar quando tudo está bem. Você tem condições de levantar e vir para a igreja. Você tem saúde, você tem condição de pagar, colocar gasolina no carro e vir para a igreja. Você tem condições de assistir os cultos. Guardar a palavra, porque o inverno chega para todo mundo. E aí você não morre, você não passa dificuldade. Segundo, versículo 26 que nós estudamos semana passada. Os coelhos são um povo débil, frágil, e contudo fazem a sua casa onde, igreja? Estudamos que como coelho nós somos frágeis diante de tudo que a gente está vivendo. O homem tem essa fragilidade. E para não sofrer as consequências, tem que habitar na rocha, na penha, que é Cristo. E mais para você habitar na rocha, na penha, que é Cristo, estou recapitulando rapidinho, você tem que não ser convencido, você tem que ser convertido. Aliás, eu já pego carona para poder falar uma coisa aqui. Diante do Espírito Santo, Deus está entre eu e vocês aqui. Quando eu falei semana passada de festa junina, eu não falei de nenhuma igreja. Porque depois eu vi no Facebook, tem algumas igrejas aqui em Campinas que fazem o arraiá gospel. Eu não falei de nenhuma, porque diante de Deus eu não vi. Se eu tivesse visto, eu não teria nem falado. Com muito temor eu falo isso aqui. Mas olha para o pastor, uma coisa é ser convertido, outra coisa é ser convencido. Tem gente que ela não quer ter o status de desviado. Saiu da igreja e voltou para o mundo. O que ela faz? Ela leva a prática do mundo para dentro da igreja, para, entre aspas, vir fazer o que está errado e aos olhos dos outros certo. Mas o coelho, por morar na rocha, para a gente morar na rocha, a gente tem que ser convertido. Ele não é atacado pelo predador. Entramos em matéria nova, vamos lá. Versículo 27. Os gafanhotos, vai ser o estudo de hoje, não tem o que, igreja? Rei. E contudo, todos saem em bandos, e também o que, igreja? Eu poderia estudar com vocês os gafanhotos como uma praga que a Bíblia narra, e daqui a pouquinho nós vamos ler, que ela é, de uma certa maneira, prejudicial à nossa natureza. Tudo bem, eu entendo que tudo que Deus criou, de uma certa maneira, eu não vou falar que Deus criou essa praga, porque tem gente que, estudiosos dizem, que surgiu naquele tempo lá, de praga. Eu não vou ficar entrando nesses detalhes aqui não. Mas eu acredito que tudo que está na terra, dá para a gente poder aprender alguma coisa com ele. O gafanhoto eu não vou levar como praga não, vou levar como algo que nos ensina. Esse homem foi dirigido, o Salomão, ele escreveu, mas ele observou aqui que os gafanhotos a gente tem que aprender de uma certa maneira com algumas coisas com ele. Eu separei 2. A primeira coisa, eu te faço uma pergunta, depois eu vou voltar nesse versículo aí. Alguém precisa falar para o gafanhoto assim, ele acabou de nascer, está crescendo ali, alguém precisa pegar o gafanhoto e falar assim, o gafanhoto: olha, menino lindo, desse jeito, você vai ter que, tá vendo aquilo ali? Aquilo é verde. Aquilo ali, não, aquilo ali é outra coisa, é plástico. Você, eu estou te dando essa mentoria. Eu falo isso aí, tem gente que fica triste comigo. Não estou falando de ninguém não, pessoal. Porque uma coisa é você pagar para aprender, outra coisa é você pagar para poder enriquecer os outros. É isso que o pastor está falando. Eu sou a favor, meu irmão, da pessoa estudar, se capacitar. Eu não estou falando disso, de você ir para um curso, ir para a faculdade, aprender lá as estratégias do mercado. Não estou falando disso. Estão entendendo, gente? Sim ou não? Mas o gafanhoto não precisa disso. Olha, você vai arrebentar. Porque se for supor que isso aqui, não, isso aqui não. Vamos supor que isso aqui seja o gafanhoto. Você vai arrebentar. Isso aqui é plástico, você não ataca. Isso aqui é verde, você ataca. Ninguém precisa falar isso para o gafanhoto. Ele já nasce, presta atenção, primeira característica, sabendo a sua missão.
E eu te falo agora como homem de Deus, você pode ter 70, 100, 120, 50, o que for, 20, 15, 10 anos, mas você sabe para que você nasceu? Não precisa responder não, pessoal, não precisa responder. Tem um monte de gente dentro da igreja que ela está no evangelho há bastante tempo, e até hoje ela não sabe qual que é a missão dela. Você fala com ela assim, fala, pastor, não sei. Você vai fazer o que de faculdade? Não sei. Estou muito indeciso, que é normal. Mas por que você não pediu a Deus para saber a sua missão? A minha missão é pregar o evangelho. E eu estou falando contigo que o seu sucesso não é você estar na melhor profissão, é entender diante de Deus qual que é a sua missão. Eu falo isso aqui e, pelo amor de Deus, pessoal, não estou falando que você não tem que estudar. Lógico que tem que estudar, gente, tem que ter alguém para poder te instruir. Eu já até falei de uma determinada franquia de pizza aí, que o camarada contratou um camarada de marketing, o cara mudou a história, hoje ela é conhecida mundialmente. Eu estou falando que isso tudo é válido. O que eu não quero que você entenda, você não precisa pagar ninguém para você saber a sua missão, irmão. E tem gente que até hoje ela não entendeu qual que é a missão dela nessa terra. Ela vive aqui, com todo respeito, causando até peso na terra, né? Mas ela não sabe para que ela veio. O gafanhoto, ele sabe a sua missão. E eu vou te provar agora que, de uma certa maneira, o que a gente precisa guardar é saber a nossa missão. Agora, o que a gente precisa saber. Agora, olha para o pastor aqui. Eles já saem em bando e eles sabem o que vão atacar. Eu vou mostrar dentro da Bíblia que eles sabem. Êxodo, capítulo 10, versículo 13. A minha missão é pregar o evangelho. Você tem pedido para Deus, para Ele te mostrar qual que é a sua missão na terra? A gente tem que entender isso. Você tem que saber qual que é a sua missão na terra. Você tem que saber qual que é o seu propósito. O meu é ser pregador do evangelho. E você tem que entender isso aí. Tem aquela missão que Deus te dá, mas tem aquela missão que nós assumimos. E daqui a pouquinho eu vou te mostrar a diferença. Mas que estudo bom, meu irmão, que você vai entender agora. O gafanhoto, ninguém precisa falar para ele o que ele tem que atacar. Vamos lá. Capítulo 10, versículo 13. Então estendeu Moisés a sua vara sobre a terra do Egito. E o Senhor trouxe sobre a terra um vento oriental, todo aquele dia e toda aquela noite. E aconteceu que pela manhã o vento oriental trouxe quem, igreja? Tem uma missão que é aquela que Deus lhe dá. Essa aí, olha para o pastor, não tem como eu sair fora dela. Por exemplo, qual que era a missão de Jonas? Quem lembra? Pregar em Nínive. Ele decidiu ir para onde? Para Tarsis. Olha para o pastor, ele conseguiu ter êxito? Ele teve que voltar. A missão aqui desses gafanhotos era atacar só o Egito. Dentro do Egito tinha uma cidade onde o povo de Deus, os hebreus, eles viviam. Os gafanhotos não atacaram ali. Nessa praga, eles atacaram só o Egito. Você tem que descobrir qual que é a missão que Deus tem para você aqui na terra. Essa é a missão que ninguém pode atuar fora dela. Eu não quero que você entenda o pastor errado não, irmãos. Olha para o pastor aqui. Quando eu trabalhava, na época, na minha certificação Petrobras, eu até baixei uma planilha aqui, que amanhã eu tenho reunião com os pastores e eu vou depois mostrar para eles, que eu não estou na igreja por falta de opção ou por dinheiro. Com muito temor aqui eu falo para você, ultimamente tudo que até eu tenho vestido, isso aqui por exemplo foi ganhado, tudo ganhado aqui, eu estou todo ganhado hoje. Sério mesmo, tudo ganhado, só até tudo aqui, tudo é ganhado, tudo que você imaginar. Olha para o pastor, mas se eu fosse olhar a questão financeira, eu não entrava na igreja não, irmão. E posso garantir para você que o pastor recebe como ajuda ministerial é algo que é estipulado pela direção da igreja, que não é algo que cresce, que vai, não, é algo fixo, que eu recebo para poder sobreviver. Olha para o pastor, se fosse para olhar a questão de dinheiro, eu teria ficado na minha função. Eu preparei ali um negócio, vou até mostrar para os pastores, só para eles entenderem isso. Quanto que uma pessoa na minha mesma função está recebendo hoje aí, trabalhando embarcado. Garanto para você que dá 2, 3 vezes mais do que eu recebo na igreja como ajuda ministerial. Garanto para você, diante de Deus que está aqui entre eu e vocês. Mas olha para o pastor aqui. Eu estou falando como homem de Deus. O que eu recebia lá não me deixa tão feliz como é subir em cima do altar e ver que Deus está me usando e abençoando. Olha para mim. A missão que Deus te dá, ela te traz alegria. Aquilo que Deus te chamou, talvez, olha, presta atenção, não estou aqui falando que todo mundo vai ser pastor, mas talvez é orar por alguém, irmãos, é interceder. Os gafanhotos, eles sabiam a missão, ninguém teve que instruí-los assim, dar curso, nada disso. Mas o que me chama a atenção é agora, olha o versículo seguinte, vai lá por favor. E vieram os gafanhotos sobre toda a terra do Egito,
e assentaram-se sobre todos os ermos do Egito. Muito gravosos foram. Antes destes, nunca houve tais gafanhotos, nem depois dele virão outros tais. Atenção agora, igreja, porque cobriram a face de toda a terra, de modo que a terra se escureceu, e comeram toda o que, igreja? A erva, e todo o fruto das árvores que deixaram a saraiva, e não ficou verdura alguma nas árvores, nem erva no campo, em toda a terra de quem? Olha para o pastor, Deus, quem que deu a missão para eles? Quem? Olha para mim, cumpriram a missão? Gente, missão dada por Deus é missão cumprida. Eu não estou falando de ninguém, mas se você é obreiro, quem te deu a missão? Foi algum pastor que passou aqui ou foi Deus, irmão? Você que está sentado aí que é obreiro, é a mesma coisa que eu falo, por exemplo, empresariar. Nem todo mundo nasceu para ser empresário, porque empresariar diante de Deus é uma missão, que vai cuidar de outras famílias. Por que você está fazendo com a sua empresa parada? Ah, pastor, que a minha empresa eu vendo doce. Eu conto da igreja a história da dona Vilma. Dona Vilma, o marido abandonou, deixou a dona Vilma com a criança pequenininha, menina, e ela morando num barraquinho, uma vida miserável. E ela foi num culto, na igreja da graça, num culto de manhã, ela é lá de Patinga. E o pastor falava assim: olha, o pouco com Deus irá muito. O que você tem que entender é o que Deus te chamou para poder fazer. E ela com 50 conto no bolso. Ela falou: vou passar no mercado, vou comprar umas frutas e um leite para minha menina. E acabou meu dinheiro. Chega no mercado, e ela falou assim: pastor falou que eu tenho que fazer o que Deus quer. Oh, Deus, o que o senhor quer? Qual que vai ser a minha missão para eu poder viver, melhorar de vida? Não foram com essas palavras, mas foi mais ou menos isso. Ela foi, olhou o leite, olhou a fruta e lembrou: lá em casa eu tenho a sacolinha de chup-chup, sacolé, geladinho. Já sei o que eu vou fazer. Tinha uma caixa de isopor, foi lá, pegou a fruta, bateu a fruta com leite, sem colocar água para ficar bem saboroso, com açúcar, o que for lá. Colocou nos negócios, colocou na geladeira, colocou na caixa, e com a caixa de isopor saiu assim: olha o sorvetinho da dona Vilma, é a maior curtição, desse jeito. Tá gelado, tá gostoso. Eu lembro até a música, essa é a onda do verão. Irmão, diante de Deus aqui, não estou inventando nenhuma vírgula nisso. Vendeu tudo, comprou mais. Resumindo, já não tinha mais a caixa de isopor, já era um carrinho de metalão. E ela falava assim: ô Juninho, me ajuda a subir o morro aqui, porque tinha um morro para subir lá para as construções, né? Falei com ela assim: ajudo, mas só vai me dar um? Ela me dava um, eu gostava do de amendoim. Era uma delícia, irmão. Coisa boa mesmo, qualidade. Aquele carrinho de metalão já ficou para o lado. Agora ela já entregava e levava num carro. Olha para o pastor, não tinha nada. Hoje, olha lá a vida da dona Vilma. Com o dinheiro de tudo que ela vendeu, ela comprou uma casa na região da feira e montou um restaurante. Continua vendendo geladinho, chup-chup. Deus deu para ela um novo marido, uma nova casa, o barraquinho ela reformou, se transformou em uma casa, hoje ela está próxima para a glória de Deus. Olha para o pastor, você tem que saber qual que é a missão que Deus quer que você tenha. E aí, olha para o pastor, não fica triste com o que o pastor vai lhe falar. Eu provo para todo mundo que no caso, não foi só de Jeremias agora que você vai ler, mas isso serve para todos nós. Jeremias 1,5. Os gafanhotos, eles sabem a sua missão, a missão deles. Eles sabem. Você tem que saber para que você veio. O insucesso do homem não é o diabo, meu irmão, é atuar na missão errada. Atuar em coisa que Deus não o chamou para poder ser. Eu não estou falando mal de ninguém, não. Mas eu não sou contra o pastor ter uma empresa. É claro que ele tem que ter, mas o foco dele tem que ser pregar o evangelho. E continua com a empresa, mas você tem que saber qual que é a missão. Tem missão que Deus nos dá, essa é o que eu estou falando. Agora tem missão que a gente escolhe, e aí depois que escolheu, já era. Pergunta para mim: pastor, e aí? Chupa essa manga. Vou te provar daqui a pouco. Vamos lá. Jeremias 1,5. Antes que eu te formasse no ventre, eu o que, igreja? Meu irmão, a missão que Deus nos dá, Ele nos deu bem antes da gente ainda ser formado no ventre da nossa mãe. É o caso, foi o caso de Jeremias. Você acha que Deus já não sabia que eu estaria aqui? Quando o Antônio Carlos Nogueira conheceu a dona Divina, imagino que Deus já falou: rapaz, a união dessa mulher é brava, com esse camarada aqui do queixo fino, vai virar o Antônio Júnior, e ele um dia vai estar lá em Campinas orando no domingo, e Deus vou usar para poder abençoar aquele povo lá. Olha para o pastor, antes de você formar, você que está querendo suicidar aí, ó, ou parar de desistir com a vida, Deus já tinha uma missão para você.
Como é que eu vou saber a minha missão? Não sei. Você vai ter que perguntar para Deus. E Ele vai te mostrar. Antes que eu te formasse no teu ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, passasse pelo parto, te santifiquei. E as nações te dei por quem? Não precisa falar mais nada. Bom, Jeremias foi um dos mais usados profetas. Porque ele sabia, desde quando ele nasceu, que Deus tinha dado para ele uma o quê? Essa é a missão que Deus nos dá. Agora, tem missão que Deus nos escolhe. E essa você não pode, que eu escolho, perdão. E essa eu não posso deixar, de uma certa maneira, cair. A primeira coisa, você sabia que você tem uma missão na igreja? Não é só esquentar o banco, não. Vou te falar uma coisa, te perguntar uma coisa. Quem é que gera ovelha? Quem é que gera ovelha? É a ovelha ou é o pastor? O trabalho do pastor é só apacentar a ovelha que a ovelha gerou. Qual que você tem cumprido? Essa é a missão. Você está aqui, você escolheu estar aqui. Você tem cumprido essa missão? Quantas pessoas você falou de Jesus para ela essa semana, esse mês, esse ano? Porque às vezes a gente não tem esse entendimento. Pastor, o que uma coisa tem a ver com a outra? Vamos lá, eu vou ler, é melhor. Salmo 122, 1, que dá tempo. Depois eu vou para a segunda, que é a mais importante, segunda parte, que os gafanhotos nos ensinam. Então, primeiro é saber a sua missão. Salmo 122, 1. Essa missão, você escolheu de vir à igreja. A sua missão na igreja, Salmo 122, versículo 1. Alegrei-me quando me disseram. Vamos aonde? Primeira missão, na igreja você tem que, de uma certa maneira, vir com alegria. Você não tem que vir emburrado. É por isso que quando eu entendi que Deus tinha uma missão pastoral para mim, eu fui numa determinada igreja, que eu saí de lá mais triste do que eu entrei, irmão. Verdade. E a música era de rasgar, não sei o que lá e tal, rasgava. E eu ficava assim, ai meu Deus, sabe, triste. Aí o pastor entrou e falou, é assim mesmo. Resumindo, eu falei com Deus, Deus, se o Senhor me deu a missão de ser pastor, eu nunca vou deixar os membros da igreja, por minha vontade, saírem de lá triste. Primeira missão que você tem é se alegrar na casa de Deus. E olha esse capítulo 100, volta no capítulo 100, versículo 2. Capítulo 100. A missão da igreja que você escolheu vir é essa aí, ó. Aleluia. Servir ao Senhor com o quê? E apresentai-vos a Ele com o quê? Se você escolheu essa missão de vir aos cultos, de ser de Jesus, só tenha que ter entendimento. Servir a Deus não é com tristeza. Tem que servir a Deus com alegria. Será que eu estou cumprindo a minha missão? Quando Deus fala servir com alegria, é não ter a unção de ficar igual todo mundo aqui, rindo igual besta aqui. Não, não é isso. É tudo que você for fazer para a obra, você vai fazer com alegria. Por exemplo, falar de Jesus para outras pessoas, tem que ser com alegria. Você chegar em casa e dar bom testemunho, tem que ser com alegria. Até para ofertar, para dizimar, tem que ser com alegria. Pastor, o senhor fala tanto de dízimo. Claro que eu falo. Agora eu vou garantir para você que o Espírito Santo de Deus é testemunha entre eu e você. Eu não tenho uma porcentagem em cima de nenhuma doação na igreja, irmão. Tudo que entra é para a obra de Deus. Lógico que eu tenho minha ajuda ministerial, que eu sobrevivo por ela. Que, aliás, aqui é muito caro tudo, né? Crendo aos pais. Não, verdade. Mas dá para poder sobreviver, graças a Deus. Não tem faltado nada. Não tem nenhum. Diante de Deus está aqui entre eu e vocês, irmão. Mas você tem apresentado na igreja tudo que Deus te pede com alegria? Essa é a primeira coisa. Agora, você sabia que no trabalho você tem uma missão? Sabia? Um rapaz veio para mim e falou assim, pastor, eu estou orando todo dia. Falei, sério? Que coisa boa, hein? Inclusive no trabalho. Falei, peraí, como é que você faz para orar no trabalho? Pastor, meu almoço, eu saio 11h30 para almoçar. Não sei se era 11h30 ou meio-dia, ou meio-dia, o que for, é um horário assim. Mas eu entro uns 40 minutos antes no banheiro, e ali eu vou orar até na hora do meu almoço. Falei com ele assim, e você está feliz? Demais a conta. Eu falei, Deus não está nem um pingo. No trabalho a gente tem uma missão, pessoal. Qual que é a missão no trabalho? Ah, pastor, o que o senhor está querendo dizer? Que eu não tenho que orar? Ora na hora do seu almoço, pertinho. Filipenses 2,14. E outra coisa, tá? Não se esqueça que o seu salário é santo, viu? Ah, pastor, mas eu estou recebendo muito pouco. Saia, vai para outro lugar. Ué. Mas você tem uma missão lá dentro do trabalho. Capítulo 2, versículo 14. Eu estou falando que eu vim para poder pregar coisa diferente para vocês. Eu estou falando como homem de Deus, irmão. Olha o que o apóstolo Paulo fala no versículo 14 para a igreja de Filipe, ou Filipenses. Vamos lá. Hoje você vai abrir a Bíblia bastante aí, viu? Filipenses 2,14.
Fazei todas as coisas sem o quê? O Bento hoje está... Nós demos uma missão para o Bento hoje, para a igreja nossa aqui, então a gente não vai ter outro ator igual o Bento, mas nós vamos ter o Bobato, porque o Bobato é bom ator. Wesley, fica aí, tá? Eu sou o chefe. Ô Bobato, por favor, hoje dá para você ficar de hora extra até 6, ia sair 5 horas, até 6 horas, na minha frente, sim senhor. Sim, senhor, eu virei as costas. Ah, não. Vai, Bobato. Ficar aqui até mais tarde, eu quero chegar em casa, eu quero jantar, quero... Ver o Corinthians. Ver o Corinthians ganhar do Flamengo. Quem te falou que eu sou flamenguista? Quem te falou isso? Eu, hein? Você vê que ele está descontando tudo? Dentro da igreja, às vezes, eu não vou cobrar a mesma coisa dos obreiros que são voluntários, deles não. Mas que hora, às vezes, eu estou falando como homem de Deus, que hora que o pastor tem que chegar na igreja, pessoal? Depois de você ou antes de você? Para se consagrar. Então eu não estou cumprindo a minha missão. Pode ter certeza que eu não cobro dos obreiros que são voluntários, o que eu cobro deles que são pagos para poder fazer isso. Que já é algo lindo, ainda recebe para poder fazer. Meu irmão, você tem que aprender a fazer as coisas sem murmuração. Eu falo com você e falo como homem de Deus. No dia que você quiser crescer, observa o que tem saído dos seus lábios. Por que eu estou falando isso? Às vezes pede para você poder ficar um pouquinho mais tarde. Às vezes pede para você executar uma outra função. Não, modéstia à parte, eu só faço isso. Você está muito, de uma certa maneira, soberbo. Você tem uma missão ali dentro do trabalho. Olha o versículo 15, ó. Versículo 15. Para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de quem? Inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros, como estrelas, onde? Olha para o pastor, sua missão no trabalho é trabalhar. Agora a última, para a gente poder entrar na parte principal. Quem aqui é casado? Se assumiu uma o que diante de Deus? O que você assumiu uma diante de Deus? Ai, ai. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 3, capítulo 13, versículo 4. O gafanhoto, ele sabe a sua missão. Tem a missão que é dada por Deus, mas tem a missão que você escolhe: vir à igreja, trabalhar e casar. Pastor, e quem não é casado? Você tem uma missão. A Bíblia fala que os solteiros cuidam das coisas de quem? Do Senhor, irmão. Cuida da coisa até você casar. Se não quer casar, continua cuidando. Mas casou? Olha aí agora, ó. Ixi, rapaz, agora... Sem dar cutucão, viu, irmã? Viu? Sem dar cutucão aí, sem olhar para o lado, hein? Se olhar, vai cair o dente. Diz assim, ó. O amor é o que, igreja? Quando você casa, olha para o pastor. Olha para o pastor. Eu acredito que você não casa por outra coisa, você casa por amor. Primeira coisa que você tem que saber é sofrer junto, irmão. Olha para o pastor, se a dor do seu cônjuge não te dói, me desculpa, você não está cumprindo a sua missão como casado. Eu não estou aqui jogando indireta para ninguém. Você tem que estar tão em comunhão com o seu cônjuge, mas tão mesmo, que quando ele passa mal, sem você estar perto, você percebe que ele está passando mal. Diante de Deus está aqui entre eu e vocês. Eu consigo ser assim, irmão. Tem gente que o sofrimento do seu cônjuge, ela não participa do sofrimento. O amor é sofredor. É o que? Benigno. Não vou ficar entrando em detalhe, mas não faz mal, irmão. O amor não é o que? A mulher começou a ganhar mais do que o homem. Meu sonho é minha esposa ficar rica. Verdade, irmão. E eu vou carregar a mochila, a bolsa dela para baixo, para cima. Vou lavar, vou passar, vou cozinhar. Eu falei um dia desse atrás com o pastor Jaime, irmão. Não estou mentindo aqui não. Que minha esposa está estudando. Deus abençoar que ela ganhar a mais do que hoje a gente recebe como ajuda. Eu renuncio até meu salário para o ministério, irmão. Estou falando diante de Deus que está aqui entre eu e vocês. Não estou mentindo aqui não. Eu já falei com o pastor isso. Só que olha para o pastor aqui. Às vezes tem inveja entre o relacionamento. Sério, eu acho que tem. Um começou a ganhar mais do que o outro, começou a se elogiar mais que o outro, começou a se dar bem mais do que o outro. Aí a pessoa já começa a se sentir ruim. Deixa isso para lá. O amor não trata com leviandade, com maldade. Não se ensoberbece. Atenção agora. Não se porta com o quê? O cônjuge respeita um ao outro. É missão. A terceira coisa nesse contexto todo, não busca os seus interesses. Não se o que, igreja? Irrita. E não suspeita o quê? Você está desconfiado? Ora, mas não solta palavras na desconfiança que você pode colocar um fim numa missão que você assumiu.
Eu vou falar para você uma coisa na maior sinceridade do mundo. Várias vezes eu já atendi na igreja caso assim, o cara está dormindo lá, a mulher pega o telefone dele e passa assim no rosto para desbloquear. Com todo respeito, se você é de Deus, você não precisa ficar correndo atrás, Deus te mostra. Ele te mostra tudo que está acontecendo. Mas o suspeita mal. Versículo 6. Não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Não conta mentira, conta a verdade. Versículo 7, eu vou dar uma parada. Tudo o que é igreja? Tudo o que é igreja? Tudo crê, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo o quê? Então, na missão que você assumiu no casamento, você tem que entender tudo isso. Gente, pelo amor de Deus, o gafanhoto, ele sabe a missão, ele nasce, ele não precisa ninguém falar nada para ele. Ele vai lá e ataca o verde. Só que tem gente que não está fazendo um bom trabalho na sua missão. Hoje, pergunta para você, não pergunta para a esposa nem para o marido, que você vai escutar coisa talvez que você não quer escutar. Eu, do jeito que eu estou, a minha esposa casaria comigo de novo? O meu marido casaria comigo de novo? Você tem que fazer essa pergunta, tem que se examinar, porque talvez você não esteja cumprindo a missão que você assumiu. Deus não casou você. Deus não casou, Deus não colocou um 38 na sua cabeça, casa, Rafael, casa. Não, ele que quis, ué. A Jéssica também. Então, com todo respeito, missão dada é missão cumprida. Se Deus lhe deu, que é a parte de chamado, a parte empresarial que for, não deixa na gaveta, faça. Agora, se é a missão que você assumiu, honre. Ontem eu estava conversando com um rapaz, e ele falou um negócio comigo que mexeu comigo. Ele falou comigo assim: pastor, eu vou falar uma coisa com o senhor na sinceridade. Quando eu queria sair para montar a minha empresa, eu cheguei lá no patrão e falei a verdade para ele, que eu queria sair e montar a minha empresa. Hoje esse patrão, ele fornece serviço para mim. Eu não precisei fazer corpo mole para a pessoa me mandar embora. Isso tudo que eu estou falando, eu poderia estender um pouco mais, porque tem assunto para estender, mas eu não posso estender. Volta lá em Provérbios 30, 27. Os gafanhotos não têm rei, e contudo, um sai sozinho e faz as coisas acontecer. E contudo o quê? Vamos lá, igreja. E contudo o que, igreja? Todos saem em bandos. E se o quê? A segunda coisa, você já viu sobre missão, mas o gafanhoto ensina algo que precisa ser tratado. Eles sabem viver em união. Não entenda o pastor errado. Deus não criou ninguém para poder viver sozinho. Eu não estou falando que você tem que ir lá e casar, não é isso, pessoal. Não é de ter outra pessoa do seu lado apenas, mas é de saber conviver com as pessoas. Tem gente que ela não entendeu isso até agora. Dentro do trabalho ela não conversa com ninguém, ela não aceita a opinião de ninguém. Esquece agora. Casou, mas não dá satisfação para o cônjuge, não dá satisfação para ninguém, e faz as coisas sem a pessoa às vezes estar, pastor, tem marido, não tem que mandar em mim. Não é mandar, mas você casou, não viva só. Meu irmão, eu preguei quarta-feira um dia desse atrás e eu vou repetir. Sozinho não dá. Gênesis 2:18. O Adão, você já sabe, foi colocado na terra para lavrar lá, o jardim do Éden. E aí o Adão um dia, lavrando lá a terra, você sabe quem colocou o nome no animal? Quem colocou o nome nos animais? Quem? O Adão. O Adão então encontra o animal, a égua, e fala com ela assim: e a senhora? Tudo bem? E ela foi e rinchou: tudo bem. Seu nome é égua. E eu vou procurar o seu esposo. Aí andou, encontrou. Tudo bem, rapaz? Aí o cavalo já deu um coice. Pois é, seu nome vai ser cavalo. Você vai se unir à égua. Ele foi lá no papagaio, arrumou a papagaia. Verdade. Ele foi lá no peixe e arrumou a peixa. E de noite para ir dormir, ele dormiu sozinho. Deus observou Adão e falou: rapaz, esse cara está muito depressivo. Olha o que Deus vai falar. E disse o Senhor, Deus: não é bom que o homem esteja o quê? Não estou falando para você casar, você está entendendo aqui, sim ou não? Senão depois vai vir no final do culto: pastor, eu estou viúvo, eu quero ficar viúvo. Não estou falando disso, gente. Estou falando de se relacionar com os outros. Se quiser casar, também casa, ninguém te impede de casar, não. Mas se quiser ficar sozinho, o problema é seu. Não estou falando disso, não. Daqui a pouco vem a mesma coisa que eu estou vendo, já daqui a pouco eu sei como é que é. Mas olha agora, far-lhe-ei uma o quê? Ajudadora ou adjutora, que esteja como diante de quem?
Deus entendeu que nós, desde a criação, precisamos aprender a se relacionar com as pessoas. Depois a Eva veio, lascou o Adão e todo mundo, mas está tudo certo. Olha para a minha mãe falou que quando chegar no céu vai bater um papo de lado com a Eva. Minha mãe é doida. Eu acho que não, a gente tem que entender. Mas olha para o pastor. Não estou falando de casal apenas, também casar. Você que está amaziado aí, casa, que é bom demais. Mas é aprender a relacionar com as pessoas. O gafanhoto entendeu que um gafanhoto só não faz, meu irmão, destruição na lavoura. Já viu aquele ditado? Uma durinha só? Eclesiastes, capítulo de número 4. Versículo de número 9. Segunda coisa é isso. O gafanhoto, ele ensina que ele sabe se relacionar com os outros. Tem gente que não aprendeu até hoje, que sozinho não dá. E eu preguei na quarta, mas eu vou dar outros exemplos aqui a pouquinho a respeito disso, e vou te mostrar a importância de você ter bom relacionamento com os outros. Diz assim, ó: melhor é serem do que o que, igreja? Porque tem melhor paga do seu trabalho. Atenção, porque se um cair, o outro o quê? E o seu companheiro, né? Mas ai do que estiver o quê? Só. Pois caindo, não haverá outro que o que, igreja? Aprenda isso. Versículo 10 é o seguinte: também se dois dormirem o quê? Eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Atenção agora, igreja. E se alguém quiser prevalecer contra quem? Contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra o quê? Olha para o pastor. O gafanhoto entendeu que sozinho ele não destruiu a lavoura. Você tem que entender que sozinho você não chega a lugar algum. A gente tem que começar a aprender a se relacionar com as pessoas. Isso eu estou falando de pastor para membro. O pastor tem que aprender a se relacionar com os membros. Ele não tem que ter um grupinho dentro da igreja que só aquele grupinho atente, tem acesso às coisas dele, ele liga e tudo mais. Não. O pastor tem que aprender, porque às vezes a irmãzinha, que é a mais desprezada aos olhos, porque talvez é pobrinha, é por ela a oração que o pastor está de pé. Missionário Ariel Soares conta esse caso, um caso, que o pastor de uma grande igreja morreu, e a irmãzinha também da igreja dele morreu antes, e ele fez o velório, aquela coisa toda, e morreu também, logo depois que ela morreu, foi para o céu. Ele disse que lá na entrada do céu, o São Pedro já chega e fala com ele: tudo bem, seja bem-vindo aí. Bem que o senhor, pastor? Aí ele conversando com o Pedro, falou: vou te levar lá na sua casa, vamos lá, dá a chave da sua casa, deu uma chavinha para ele, buchuruca, toma aí. Ele olhou assim. Aí passando, sabe as casas de condomínio, bem bonita? Ele passa na porta e ele vê a irmãzinha limpando na porta, e pessoal, a irmã está sendo pregada até aqui no céu. Ah, fulano, pastor, tudo bem? Pastor, nossa, o senhor veio, o senhor está trabalhando aí? Não, essa casa é minha. Mansão, coisa de luxo. Aí ele olhou: se ela era membro da minha igreja, eu era o pastor dela, ela tem essa casa, imagina a minha. Aí foi andando, andou, já não estava aguentando mais andar. Aí o Pedro, de repente, entrou nas casinhas menorzinhas, pequenininha. Aí o Pedro falou: a chave que era sua mãe é dessa casa aqui. Na hora que ele olha, meu amigo, falou: Pedro, peraí, quer dizer então que a irmã lá, ela era membro da minha igreja. A casa, por que eu estou com essa casinha? Aí o Pedro bateu nas costas dele assim, que é jeitão dele, sabe? Se ela não orasse por você em terra, você nem aqui estaria. Olha para o pastor. A gente tem que aprender a saber se relacionar com as pessoas. Gênesis 40, versículo 6. Lógico que você vai ter pessoas que são mais chegadas a você, claro que sim. Eu costumo ir até no velório, viu, pessoal? Se me chamar, eu vou, viu? Só que se você desviar e morrer, eu não vou lá, não. Por que eu vou falar mentira lá? Falar: tá aqui um pecador, avisou antes, Deus falou com ele, recebeu uma palavra, não se consertou, morreu e se lascou. Eu vou falar isso se eu for lá. Mas, pastor, o que o senhor está querendo dizer? Que o pastor, estou falando de pastor, irmão. Tem muito pastor me assistindo, eu tenho certeza disso. Você tem que aprender o valor de todas as pessoas. Aí o cachorrinho do rico morre, você vai lá no velório, né? Aí a velhinha lá, você manda o obreiro. Aprender a se relacionar com os outros, irmão. Eu não estou jogando piada para ninguém, mas se a carapuça civil, por favor, pega e... raiva, Deus que me perdoa. Gênesis 46, diz assim, ó: e veio José a eles pela manhã, e olhou para eles, e eis que estavam perturbados ou turbados, o copeiro mor e o padeiro, que eram serventes da autoridade maior, do Potifar. E o José então olhou e falou: o que vocês estão perturbados?
olha o que vai acontecer. Versículo 7. Então perguntou aos eunucos de Faraó, o que estavam no cárcere da casa de seu senhor, dizendo, por que estão hoje tristes os vossos semblantes? Versículo 8. E eles lhe disseram, temos um sonho e ninguém, temos sonhado um sonho e ninguém há que o interprete. E José diz, não são de Deus as interpretações? Contai-vos, peço-vos, atenção agora. Então contou o copeiro irmão o seu sonho a José e disse, eis que em meu sonho havia uma vide diante da minha face. Atenção, versículo 10. E na vide 3 sarmentos, e ela estava como que brotando, e a sua flor saiu, os seus cachos amadureciam as uvas. Versículo 11. E o copo de Faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas, e as espremia no copo de Faraó, e dava o copo na mão de Faraó. Atenção, igreja. Então disse-lhe José, essa é a sua interpretação. Os 3 sarmentos são 3 dias. Eu vou ler, você vai entender. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará o teu estado. E darás o copo de Faraó na sua mão, conforme costume antigo, quando eras o seu copeiro. Falou para ele, então você fica tranquilo que você vai voltar na sua posição. Portanto, lembra-te de quem? Quando te for bem, e rogo-te que uses comigo de quê, igreja? E que faças menção de mim a Faraó, e faze-me sair desta o quê, igreja? Eu não vou ler tudo não, viu? Olha, não, vamos ler, versículo 15, vai lá. Porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e tão pouco aqui nada tenho feito, para que me pusessem nessa o quê? Peraí. José interpretou o sonho do copeiro e falou para ele o quê? Para ele lembrar de quem? De quem? Olha para o pastor, o José entendia que sozinho não dá. Olha para o pastor aqui, gente, pode ser a pior pessoa do mundo, ela tem alguma coisa para te acrescentar. Se ela não tiver, o próprio Deus, ver se você está tratando ninguém com diferença, ele faz questão de te honrar, irmão. Mas olha para o pastor, os gafanhotos sabem trabalhar em grupos. E aí, a história você já sabe, capítulo 41, versículo 8. E aconteceu que pela manhã, o seu espírito perturbou, se enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito, e todos os seus sábios, e Faraó contou-lhes seus sonhos, mas ninguém havia que interpretasse a Faraó. Atenção, então falou o copeiro mor a Faraó, dizendo, dos meus pecados me lembro hoje. Então, estando Faraó muito indignado contra os seus servos, e pondo-me sobre a prisão na casa do guarda, a mim e o padeiro mor, então sonhamos um sonho na mesma noite, eu e ele, cada um conforme a interpretação dos sonhos sonhamos. E estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contamos-lhes, e interpretou-nos nossos sonhos. A cada um interpretou conforme o seu sonho. Atenção agora, igreja. E como ele nos interpretou, assim mesmo foi feito. A mim me fez tornar o meu estado, e a ele fez enforcar. Versículo 14 eu paro. Então enviou Faraó e chamou a quem? E o fizeram sair do lago da cova. E babeou, se mudou as suas vestes e veio a quem? Só isso basta por enquanto. O José foi chamado. Daquele momento ali, José ele se tornou o que do Egito? Quem lembra? Governador. Mas olha para o pastor. E se ele não tivesse tido um bom relacionamento com o copeiro? Gente, olha para o pastor. A gente tem que aprender a respeitar mais as pessoas. Eu sei que existem diferenças. E não significa que você vai perdoar e levar para dentro da sua casa. Não tem nada a ver isso. Mas se possível, tenha paz com todos. Porque o seu maior inimigo pode ser aquela pessoa de uma certa maneira que você deveria mais ter respeitado. Gente, não fica triste com o pastor. Mateus 18, 18. Em verdade, vos digo, que tudo o que ligardes na terra, será ligado onde? E tudo o que desligares na terra, será desligado onde, igreja? Atenção agora, ó. Também vos digo, que se 2 de vós concordarem na terra, acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está onde? Para ele atender a oração, eu tenho que sair em concordância sozinho ou com mais alguém? Mais alguém, atenção, porque onde estiverem quantos? Reunidos em meu nome, aí estou no meio de quem? Olha, eu te pergunto, sozinho dá, gente? Tem que aprender a tratar bem as pessoas, a ter bons relacionamentos. Atos 9, 26, rapidinho. 9 é 36, perdão, não é 26 não. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Estamos estudando isso aí já tem um tempo. Essa estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Atenção. E aconteceu naqueles dias que enfermando ela morreu, e tendo a lavada a depositaram no quarto alto. Atenção agora, igreja. E como o líder era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro ali estava,
Lhe mandaram quantos varões? Olha para o pastor. Por que não mandaram um? Porque Deus não está na unidade que eu estou falando, de desejo de ficar só. Deus está, meu irmão, na concordância, no desejo de se relacionar. Pastor, mas não tem ninguém nem em casa que acredita no meu propósito, mas o seu pastor acredita, pode ter certeza que está ligado lá no céu também. Mas aí, só para mostrar, mandaram 2 varões rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles, ponto. Para ressuscitar a Dorcas, eles mandaram quantos varões, igreja? Vamos lá, Marcos capítulo 2. E alguns dias depois, entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. Versículo seguinte: e logo se ajuntaram tantos, que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciava-lhes a palavra. Atenção agora. E vieram ter com ele, conduzindo o paralítico, trazido por quantas pessoas? Olha para o pastor, se um só levasse, eu vou te provar que ele não conseguiria êxito. Por quê? Porque dos 4, a fé era de quem? Do paralítico ou dos 4? Dos 4. Vou te provar agora. Jesus vai abençoar aquele cara, não porque talvez ele merecia, mas porque os 4 mereciam. Olha para o pastor, talvez seu filho nem merece, mas eu estou acreditando contigo, e ele será abençoado também em nome de Jesus. Estou falando como homem de Deus, vou te provar agora. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram um telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia quem? Agora, só isso basta por enquanto. E Jesus, vendo-lhes a fé, quer dizer, viu a fé do paralítico ou viu a fé do pessoal, igreja? Olha para o pastor, não importa qual que é o seu propósito, o importa é que você tem que saber se relacionar com as pessoas. Segundo livro dos Reis, capítulo 4. Então, quando o Salomão escreveu que nós deveríamos observar os gafanhotos, ele não escreveu de qualquer maneira, irmão. Ele escreveu com consciência, com propriedade de causa. Os gafanhotos unidos, ninguém consegue tirar aquele bicho da plantação, irmão. Uniu, já era. Agora olha para o pastor, se a sua fé está unida à fé de alguém, ninguém te para, você chega em lugares que você nunca imaginou chegar. Estou falando como homem de Deus aqui para você, irmão. Pastor, mas eu não tenho fé nenhuma. É aí que entra a teoria de que você não precisa ir na igreja para ser abençoado. Porque na igreja você pode não ter ninguém, mas você tem a fé de quem? É isso. Vou te mostrar mais um exemplo para ir para a parte principal e para a revelação de hoje. E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu. Tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me meus 2 filhos para serem escravos. Atenção agora. E Eliseu lhe disse: que te hei de eu fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão a botija de azeite. Atenção agora, igreja, atenção. Então disse ele: vai e pede para ti vasos o quê? A todos os teus. Espera aí, olha para o pastor. O que os vizinhos tinham a ver com o problema dela? Nenhum, né? Mas para o problema dela se resolver, ela tinha que ter bom relacionamento com quem? Não significa que o seu vizinho vai lá te socorrer, mas é o próprio Deus que derrama a bênção na nossa vida quando a gente aprende a ter bom relacionamento com as pessoas. A bênção dela era proporcional ao contato dela com as outras pessoas. Aí você trata bem, mas trata mal o vizinho, trata mal o colega de trabalho, trata mal o esposo, trata mal o marido, trata mal o filho. Quem é que vai de uma certa maneira, meu irmão, vai ser usado para te abençoar? Ninguém, gente. Não esqueça disso aí. Eu vou continuar lendo. Então disse ele: pede para ti vasos emprestar a todos os dias, vasos vazios não poucos. Versículo seguinte: então entra e fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Versículo 5: partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os o quê? Te pergunto, você acha que essa mulher tinha vizinho fofoqueiro? Tinha ou não? Quem aqui não tem vizinho fofoqueiro? Que atira a primeira pedra. Olha para mim, tinha vizinho que era fofoqueiro, mas teve que lidar com todos eles. Tinha vizinho que falava mal do outro, ela teve que lidar com todos eles. Gente, não é porque a pessoa ela decidiu, presta atenção, ela tem uma opinião até sexual, que eu não vou me relacionar bem com aquela pessoa. Que tipo de crente é você? Que pode julgar os outros e apontar que o cara vai para o inferno? Olha para o pastor, não estou falando que eu tenho que concordar. Respeitar não é concordar. Eu não concordo com aquilo ali, mas eu respeito. Teve uma vez que eu morava em São Paulo, já estava casado. Minha mulher, um dia, entrou um rapaz
homossexual estava junto com a gente, cumprimentei, bom dia, tudo bem? Minha esposa, bom dia, que jeito, bom dia. Isso aqui lá, começou a conversar com o cara. Achei interessante. E papapá. Resumindo, foi no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, o cara se abriu para ela. Ela, pregou o evangelho para o cara. Quando foi no outro dia, quem é que estava lá na sede com a Bíblia assistindo o culto? Quem? O cara. Olha para o pastor. Não é porque o camarada é bugre que fala Guarani? E eu sou ponte pretano que eu vou ter maior relacionamento com o cara? Olha para o pastor aqui. Você tem que aprender a lidar com todos os tipos de pessoas, irmão. E eu volto a dizer, não concordo com decisões, mas o respeito ele vem em primeiro lugar. E eu não estou aqui fazendo discurso para poder puxar sardinha, não, porque quem está nessa prática errada, se não mudar, vai ser condenado ao inferno. Respeitar é uma coisa, concordar é outra. Mas olha o que vai acontecer agora, ó. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si, sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. Atenção! E sucedeu o quê? Cheios que foram os vasos, disse ao seu filho, traz-me ainda um vaso. Porém ele disse, não há mais vaso nenhum. Então o azeite o que, gente? Olha para o pastor, o azeite parou. Se ela tivesse mais amizades, ela teria mais o quê? Vasos. E se ela tivesse mais vasilhas, mais vasos, ela teria mais o quê? Então a bênção dela era proporcional ao tamanho de Deus? Era proporcional a ela se relacionar com quem? Olha para o pastor aqui, o azeite, você viu que ele só parou? Você viu ali, não acabou, tá lá, ó. E o azeite o quê? Sabe por quê? Porque sobrou um pouquinho desse azeite para ser derramado sobre as nossas vidas hoje, em nome de Jesus. Mas é só derramado sobre quem sabe se relacionar com o próximo. Não estou falando que você vai ter que levar lá para dentro da sua casa, não tem nada a ver isso, mas manter o respeito. E aí eu vou para a última parte, 2 Samuel 21. Você está dentro da empresa é para competir com os outros? Ou para poder crescer junto ali? E ninguém para o seu crescimento não, irmão. Eu costumo dizer que quando você está na direção de Deus, até quem quer te atrapalhar vai ser usado para te ajudar. Pode ter certeza disso. Mas se depender de você, tenha paz com todos. Eu conheci um pastor que é assim, comigo é assim, se inscrevendo, lê o palco meu, eu repreendo meu. Eu falei, olhando para ele, falei assim, coitado, bobinho. Não aprendeu nada, não é igual Jesus. Não é igual Jesus. Não é igual Jesus. Jesus chegou perto de um ladrão, que era o Zaqueu, ele entrou lá dentro da casa dele, pregou para ele, mudou a vida dele. Jesus não se tornou ladrão. Relacionamento, respeito é uma coisa, concordar é outra. E está sendo pregado por aí afora. E está sendo pregado, e tem gente que está aqui, que compartilha a vida desse pessoal, irmão. Ah, se Jesus estivesse aqui, ele andaria com as prostitutas. Onde? Amós 3,3, andarão dois juntos se não estiver de comum acordo? Eu garanto que ele pregaria para elas. Agora andar com elas não. Tiveram mais os filisteus uma peleja contra Israel. E desceu Davi com ele, e os seus servos também, né? E com ele os seus servos. E tanto pelejaram contra os filisteus, que Davi, o que é a igreja? Olha para o pastor aqui. Estudiosos dizem que Davi estava na casa dos 60, quase indo para os 70 já. Essa foi a última batalha de corpo presente de Davi. Os filisteus vieram para lutar contra Davi, e a batalha não durava uma hora. A batalha durava até meses, pessoal. Você está vendo lá a Rússia e a Ucrânia? Sabendo que já tem mais de mês já? A batalha durava mais de meses. E o Davi lutando contra os filisteus. Davi já está na certa idade. Ele chega para os soldados e fala assim com os soldados: continua lutando ali que eu vou ali descansar. Cansei demais. Quando o Davi para poder descansar, deixa eu te fazer uma pergunta. Você acabou de chegar do serviço em casa. Você deita e dorme com a roupa do serviço? Só se você for porcão, né? Não, eu acho que não. Chegar ali, tira a farda, o terno, tira o sapato, não é verdade? Coloca aquela bermudinha que é sempre usada, que se colocar ele em pé assim, ela fica em pé estátua. Coloca aquela roupa, beleza, colocou. O Davi, eu imagino que ele tirou a farda, irmão. Tirou para poder descansar. E você vai entender a importância de você ter bom relacionamento com os outros. E olha para o pastor, não só com os outros, você ter relacionamento com Deus. Olha o que vai acontecer agora, ó. Isbi-Benob, que era dos filhos dos gigantes, parente de Golias, e o peso de cuja lança tinha 300 ciclos de cobre, o que cingia uma espada nova, este intentou ferir quem? Entendo que o Davi nem com espada na hora estava, porque ele parou para descansar. Mas o Davi agora já não estava sem espada. O Davi não conseguiria lutar contra esse cara.
que se tivesse uma espada, uma funda ou o que for, ele venceria. O Davi ia precisar de quê? Do que para poder ser salvo ali, gente? Do quê? Amigos! É o que eu estou falando. Meu irmão, o relacionamento que você tem com as pessoas, o próprio Deus, Ele não vai deixar você desamparado, meu irmão. Ele sabe que você trata o próximo como a ti mesmo. E aí, ó, olha o que vai acontecer, ó. Porém, Abissai, ele era sobrinho de Davi, filho de Zeruia, o socorreu e feriu a quem? E o que, igreja? Então os homens de Davi lhe juraram dizendo: nunca mais sairás conosco a peleja, para que não apagues a lâmpada de quem? Olha para o pastor, o Abissai, ele era sobrinho de Davi, mas além de sobrinho, ele era o que de Davi? O que ele era de Davi, igreja? Olha para o pastor, e se o Davi não fosse amigo dele? Teria morrido. Mas o que tem uma coisa a ver com a outra? Você tem que aprender a ter bom relacionamento com as pessoas, sim, mas você tem que aprender também a ser amigo de quem, igreja? João 15:14, aleluia, e eu já vou terminar. Vós sereis meus. Quando que eu terei bom relacionamento com Deus? Se fizerdes o que eu vos. Olha para o pastor aqui, olha para o pastor. O que é que Deus hoje está dizendo? Você já sabe que você tem que ter bom relacionamento com os homens, mas Ele está dizendo que se você obedecer o que está escrito, você vai ter bom relacionamento com quem? Agora eu te falo, e quando Davi estava em perigo, quem é que veio para socorrer Davi? Um amigo. E quando você estiver em perigo, quem que vai vir para poder te socorrer? O próprio Deus hoje está dizendo isso para você: não temas, tenha bom relacionamento com os homens, mas tenha bom relacionamento com Deus, que na hora que você estiver em aperto, Ele vem para poder te socorrer. Olha para o pastor, mas se você acha que não, tudo na Bíblia tem um significado. Você entendeu que tem que lutar para a sua missão, mas você entendeu que você tem que ter bom relacionamento, saber trabalhar em grupos. Vamos aplaudir a Jesus bem forte, e eu termino.